Olá, gente linda! Sejam bem-vindos ao Diário da Licitante no Controle. Hoje teremos o primeiro episódio e tenho certeza que vocês vão adorar. Minha convidada é a doutora Fernanda Teixeira. Fernanda, muito obrigada pela presença. Muito feliz e honrada de você estar aqui no primeiro episódio do meu podcast, viu? A honra é toda minha, um grande prazer estar aqui com você, dividindo esse momento. Gratidão. Gente, vou apresentar a vocês um pouquinho a Fernanda. Para quem não a conhece, ela é advogada, professora e consultora em programas de conformidade, compliance e proteção de dados LGPD e CEO da LGPD Conformidade. Formada em compliance pela FGV, proteção de dados em foco em LGPD da PUC Rio Grande do Sul, direito digital com foco em proteção de dados pela PUC São Paulo, coordenadora de estudos em proteção de dados na ESA Niterói, integrante da Comissão de Governança e Compliance da OAB Niterói e professora de vários cursos. Então, como vocês viram, o tema hoje é Compliance em foco na proteção de dados, né, Fernanda? Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da proteção de dados. A palavra é sua, fica à vontade, por favor. Muito obrigada pela apresentação. É um enorme prazer estar aqui, principalmente falar de um tema que eu sou apaixonada, que é a proteção de dados. Já venho estudando um tema desde 2019, embora a lei tenha entrado em vigência no Brasil em 2020. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho aqui sobre o compliance, o que é o compliance, e depois vou trazer o foco na proteção de dados. Então, vamos lá. Compliance é um termo que muitas pessoas se apavoram, né? Uma palavra em inglês, o que é isso? Compliance é simplesmente estar em conformidade. Então, é trazer uma conformidade para as empresas de um modo geral, que é você estar adequado à legislação, às normas, se você tem alguma agência reguladora da sua atividade, você está antenado com isso, e também as normas de governança internas da sua empresa. Então, o que o compliance vai trazer? Ele vai trazer uma conformidade, simples assim, uma conformidade para dentro da sua empresa, que pode ser pequena, média, grande, independente do tamanho da sua empresa, você pode aplicar um programa de conformidade, de compliance dentro da sua empresa. E o compliance, ele traz pilares para que ele se desenvolva. Então, de uma forma bem didática, você tem ali um acesso à autogestão, que são os gerentes, são os CEOs. Se for uma pequena empresa, é o proprietário, é o sócio. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma reunião prévia e vai desenhar um projeto de conformidade para essa instituição, para essa empresa. Depois disso, você vai fazer uma análise ali dos riscos que essa empresa vai ter. Então, o primeiro pilar é o acesso aos gestores. Segundo pilar, você fazer análise de risco, O compliance está muito associado à mitigação dos riscos, O terceiro é você pegar toda essa análise que foi feita e fazer as normas internas da empresa. Então, um código de conduta, um regimento interno, fazer adequação de contratos. Isso é o terceiro pilar. E dando continuidade, você vai ter o due diligence, que é você fazer a conformidade com seus prestadores de serviço, a parte externa da sua empresa. E depois você vai ter a regulamentação total, auditoria e monitoramento. Isso é um programa de compliance. E diferente da LGPD, o compliance você pode começar por qualquer um dos pilares. Perdão, eu esqueci de um deles, que é o canal de denúncia. Muito importante. Muito importante nas empresas. Então, esse é o pilar que mais gera engajamento dos colaboradores, porque é onde eles querem ser ouvidos. E eu vou falar um pouquinho dele também na proteção de dados. Então, esses são os pilares do compliance. No Brasil, o compliance surgiu na década de 90, mas teve grande repercussão a partir de 2013, quando foi feita a lei anticorrupção, que foi a Lava Jato, que teve a Petrobras envolvida. Então, isso criou um vulto muito grande na sociedade em saber do que era o compliance em si. Então, é um marco regulatório do compliance, embora a gente tenha falar do compliance desde da década de 90, mas ele ganhou vulto a partir de 2013.
2013. E então, isso é um pouquinho do compliance, ele pode ser aplicado em vários ramos do direito, no tributário, no trabalhista, que é a minha especialidade, além da proteção de dados, no ambiental, no criminal. Então, o compliance, ele é multidisciplinar. Sim, no administrativo, agora com a nova lei de licitações, trazendo, né, essa questão da governança, do compliance. Então, é muito importante, apesar de ser conhecido, né, no âmbito do direito, por exemplo, no TCU, desde 2018, acho que só ganhou força mesmo com a entrada em vigor da nova lei, que não é tão nova assim, né, de 2021. É porque a lei de anticorrupção, ela traz as responsabilidades dos gestores, né? Então, ela criou uma importância muito grande, né? E aí, em 2018... nós temos aí a sanção da LGPD, né, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma norma técnica e traz uma estrutura de governança e boas práticas. Penso eu que a partir daqui para frente, assim como a nova lei de licitações e tudo, as leis vão trazer um programa de governança, porque é necessário. A gente espera, né, gente? Assim seja, né? É necessário que se tenha. E a LGPD não saiu desse escopo, né? Ela é uma lei técnica que traz requisitos de como fazer a proteção de dados. Então, ela traz um compliance em proteção de dados. Perfeito. Muitos estudiosos e doutrinadores dizem que a proteção de dados, o programa de proteção de dados, o projeto de proteção de dados é um pilar do compliance. Eu, na minha humilde opinião, discordo, porque o compliance é um dever ético de ser feito. A LGPD é um dever legal. É uma imposição da norma para que todas as empresas, seja ela pública, privada, de direito particular até mesmo, né, o cidadão, pessoa física, que trate dado com finalidade econômica, ela precisa se adequar à lei. Então, nós estamos falando assim de um médico autônomo, de um advogado unipessoal, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de uma psicóloga. Todos esses profissionais precisam fazer adequação, principalmente os que trabalham na área da saúde. Então, o compliance em proteção de dados é exatamente isso. É você trazer à tona o titular de dado pessoal, é trazer de volta o poder de quem é o verdadeiro proprietário desses dados, que somos todos nós. Claro. Né? Então, um pouquinho, a gente vai falar o que são dados. Trouxe umas perguntinhas para você. Primeiro é essa, né? O que são esses dados? O que é essa lei, né? Qual o bem jurídico que ela tutela? Né? Então, queria que você falasse um pouquinho, por favor. Dados é informação. Então, dado pessoal é informação de pessoas. Né? Então, nós estamos falando do tratamento de dados de pessoas. E pessoas são passíveis de direitos, né? São sujeitos de direitos. Então, essa norma ela vem proteger o cidadão, a pessoa física. Não as empresas, não o PET. É para a pessoa física, pessoa de carne e osso. Mas quem vai fazer essa proteção? As empresas. Então, toda a norma, ela vem falar da proteção dos dados, como as empresas precisam fazer a proteção desses dados. E aí, como é uma lei muito técnica e multidisciplinar, porque ela também é aplicada em todos os ramos do direito, ela traz um glossário no seu artigo 5º, que vai explicar todos os termos técnicos que vão ser falados ao longo dos 62 artigos dessa norma. E um deles, ela vem dizer o que é dado pessoal, né? E o dado pessoal, dado informação, pessoal de pessoa, é tudo aquilo que identifica ou possa identificar uma pessoa. Certo. Então, a lei ela não quis trazer uma capinha protetora apenas aqueles dados corriqueiros, usuais, como nome, CPF, endereço, e-mail, IP. Não, ela trouxe uma capa protetora maior. Aquele dado que possa identificar uma pessoa também passou a ter a tutela da LGPD. Mas como é que é isso? Se eu vou dizer advogada,
que trabalha com licitações e que usa rosa. Eu não preciso dizer efetivamente que é a Gi, nossa querida Gi. Mas eu posso, de alguma forma, através de um conjunto de informações, identificar essa pessoa. Então, isso também é um dado pessoal. Então, uma placa de carro, por exemplo, de um carro customizado. Então, isso é um dado pessoal. E vai depender da situação para que a gente possa dizer se é um dado pessoal ou não. Como se não bastasse a lei dizer o que é dado pessoal, ela trouxe o dado pessoal sensível. Por quê? Dada a sua sensibilidade natural, ela pode trazer alguma discriminação, questões de saúde mesmo, exatamente, né? Um prontuário de algum paciente. Isso que eu ia dar. Então, prontuário médicos, dados de saúde, dados biométricos, raça, religião. De processo, talvez, como a gente está falando de advogado. Exatamente. Então, ela trouxe um rol taxativo de atividades que possam causar uma discriminação. E para esses dados, a lei traz uma proteção maior. Então, em caso de um incidente de segurança, um vazamento de dados, a empresa precisa se precaver com normas técnicas e administrativas maiores para esses dados. Tá? Então, é um pouquinho do que a lei traz. Ela traz um capítulo específico sobre governança e boas práticas, para que exatamente as empresas tenham esse norteador de como fazer esse projeto de adequação. Outra pergunta que eu coloquei aqui, Fê, é com relação às empresas devem começar com esse programa de compliance LGPD e qual é a vantagem disso no mercado, né? Ela sai na frente das outras empresas que não possuem? Exatamente. Hoje a gente quer se relacionar com empresas seguras. Sim. Né? Você imagina, a empresa tem um caso de vazamento de dados noticiado, bem possível que quando você for escolher uma operadora de saúde, uma operadora de seguro, você não vai querer aquela empresa. Sim. Né? Então, isso é sim um diferencial nas empresas hoje, embora seja uma obrigação legal, é um diferencial. As empresas adequadas, elas com certeza estão saindo na frente no mercado e ganhando aí dos seus concorrentes. Outro dia eu fui abordada no celular por uma empresa que eu nunca vi me oferecendo plano de saúde. Assim, eu não autorizei meu telefone, não sei como que ela conseguiu. Eu questionei, olha, eu gostaria de saber aonde você buscou meu telefone. E aí a pessoa não falou mais nada. Então, assim, é uma empresa, um exemplo de empresa ruim. Sim, né? Porque a LGPD, ela traz o princípio da transparência nas relações. Antigamente, a gente tinha a consciência que os dados eram das empresas, porque o banco de dados estruturado era das empresas. Mas as informações que estão acauteladas dentro daquela empresa são nossas. Certo. Então, a empresa tem que fazer uma proteção dos nossos dados que estão ali. Entendeu? Então, antigamente, era possível que as empresas trocassem informações. Então, vamos lá, dar um exemplo bem lúdico. Você trabalhava numa corretora de seguros, você era um seguro. Você achava que aquele cliente era seu e que os dados daquele cliente era seu. Então, se você mudava de corretora, você levava aquele mailing, aquela lista de cliente para outra corretora. E esses dados ficavam aí circulando sem a menor proteção. Hoje, um dos termos que são utilizados nos projetos de adequação são o termo de confidencialidade e não divulgação. Então, quando você entra naquela empresa, a empresa tem que se resguardar, trazer toda a conformidade, toda a documentação contratual para que esse funcionário, quando saia, não leve essas informações e, caso ele viole, ele seja responsabilizado. Sim, olha, atenção aí, gente, é muito importante Fica ligadinho. A LGPD traz as responsabilidades do controlador, né, que é essa pessoa que vai fazer a administração desses dados, que tem o controle desses dados, e ele também traz uma categoria de operador, que é a pessoa que vai fazer a operação desses dados. Então, por exemplo, o advogado, quando chega um cliente, a gente vai preencher o contrato, faz um requerimento, você precisa informações, muitas das vezes na área trabalhista, que é a minha especialização, a gente tem a parte da saúde e segurança desse trabalhador, né? A gente então colhe dados de saúde.
a gente retém esses dados no nosso banco de dados, ali na nossa ficha física ou online. Então, eu sou uma controladora desses dados do nosso cliente. A partir do momento que eu contrato um profissional, por exemplo, um contador, ele passa a ser operador desses dados pessoais. Então, ele só pode utilizar esses dados dentro do limite que foi estabelecido. Perfeito. Ele não pode pegar esses dados, ficar na base dele e compartilhar com outra pessoa. Um outro exemplo é um banco, por exemplo, um grupo econômico, Bradesco. Tem a Bradesco Seguro, Capitalização e o banco. Se eu abro uma conta corrente no Bradesco, ela não pode compartilhar esses dados com a Bradesco Seguro e nem com a Capitalização, claro. Que era muito comum naquelas ações de defesa do consumidor. Você tinha uma conta, daqui a pouco tinha um seguro de vida embutido, tinha uma capitalização. Sim. Isso não pode mais, porque há o princípio da necessidade e da finalidade, que é uma tríplice da lei. Você só pode tratar dados com uma necessidade específica, com uma finalidade determinada e que isso seja transparente. Então, você deve ter notado que ao longo de 2020 para cá, quando efetivamente a lei entrou em vigor no ordenamento jurídico, porque ela cumpriu um período de vacância, né, que é a vacatio legis, que é aquele período de adequação da norma, começou a receber atualização da política de privacidade, política de cookies, foi aquela confusão do WhatsApp, o WhatsApp sai do ar porque a política não está adequada. Sim. Então, você começa a ver um contorno da norma já acontecendo, né? Porque no exterior, o Brasil era um dos poucos países da América do Sul que não tinha ainda uma legislação. Para você ter ideia, na Argentina, eles já tinham, desde a década de 90, uma legislação de proteção de dados. Estava atrasado, né? Nós só fomos desenhar um escopo de proteção de dados quando entrou a da União Europeia. Até por conta de uma questão mercadológica, em 2016 entrou em vigência o GDPR, que foi inspirada a nossa norma. Em 2018 nós entramos nesse cenário de proteção de dados. E é muito importante aqui, eu passei um pouco desapercebido, que eu gosto de falar é a importância da privacidade e a proteção de dados. É super importante a gente ter essa diferença em mente. São dois institutos jurídicos completamente diferentes. Uhum. Uma é a privacidade, que é aquilo que é meu íntimo, né? Que hoje está tão generalizada com BBB, exposições em redes sociais. Mas não é essa privacidade relativizada. É a privacidade, aquilo que está dentro da minha casa, aquilo que é meu que eu não quero compartilhar. Isso é o Instituto da Privacidade. A proteção de dados é a capinha protetora a esse instituto, que é o não acesso ao que eu não quero compartilhar. O que eu quero compartilhar, sim, está exposto. Também não te dá o direito de pegar esses dados e utilizar de uma outra forma. Com certeza. Não é isso. Mas eu estou falando daquela privacidade, aquilo que a gente guarda na caixinha e que não quer compartilhar. Então, a proteção de dados é essa capa protetora a essa privacidade. Aquilo que eu não quero divulgar para ninguém. Então, são dois institutos jurídicos distintos e que já estão na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que é a proteção das garantias fundamentais. Perfeito, Fê. Bom, outra perguntinha. Como está o cenário atual do mercado em relação ao LGPD, inclusive no judiciário? Há penalidades? Estão acontecendo? Porque a gente, infelizmente, sabe que as pessoas só param de praticar um ato quando dói no bolso, quando são penalizadas de alguma forma. Como que está sendo isso? Estão sendo penalizadas as empresas públicas e privadas? Queria que você trouxesse isso um pouquinho. Sim. Eu vou até falar os órgãos, algo... né? Empresas públicas não, os órgãos públicos. Vou até começar falando algo muito particular, porque quando eu comecei a estudar a proteção de dados, a minha intenção era fazer os projetos de adequação, né? A LGPD, fiz alguns, mas eu vi que não existia as empresas fazendo esses projetos de adequação, né? E aí você começa a ter que requerer judicialmente essas solicitações, porque além da empresa ter as obrigações que a LGPD trouxe, as bases legais de como esses dados podem ser tratados, ela traz também princípios norteadores para esse projeto de adequação, ela também traz direitos.
né, que estão lá no artigo 18. Então, por exemplo, ela formalizou a portabilidade, o direito de ratificação dos dados cadastrais, exclusão desses dados. Então, ela traz um rol de direitos que a empresa precisa ter um canal de comunicação. E aí é diferente do canal de denúncia. Na verdade, ela tem que ter um canal de interação. Então, se você entra numa página, por exemplo, de uma empresa hoje, tem lá a parte de proteção de dados e o canal de comunicação desse titular, que somos nós. A lei chamou os titulares de dados, que são pessoas físicas portadoras de direitos de titulares. Então, é o canal do titular, que é aquela seção de proteção de dados separadas. Então, o que aconteceu? As empresas, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora que vai fazer a fiscalização dessas empresas, além do Judiciário, Ministério Público, órgãos sindicais, entidades de classe, que também têm o poder de fazer essa fiscalização, ela demorou 1 ano para poder ser normatizada. E aí ela teve as primeiras fiscalizações, mas precisou também passar por uma estruturação, montou a sua diretoria, então ela ainda está engatinhando. Certo. Mas o judiciário, eu vi uma reportagem que 81,2% dos processos de 2022 e 2023 no índice de aumentos de ações de LGPD no judiciário, e aí eu sou uma dessas responsáveis, porque o meu curso, eu ensino a LGPD do zero aos tribunais. Então, eu ensino os advogados a atuarem com a LGPD no judiciário, já considerando a expertise que eu tenho nos processos de adequação. Então, já sei as falhas que as empresas têm, e aí eu oriento os advogados para poderem acessar. Muito bom, hein? Fica a dica, hein, pessoal? Só para fechar, Fê, eu queria saber quem pode trabalhar com compliance e como se qualificar, né? Queria que você falasse, qualquer um, eu resolvi agora trabalhar, posso trabalhar, tem que ter algum curso, tem que ter alguma especificação, uma pós-graduação, queria que você falasse um pouquinho. Sim, tanto o profissional que atua com compliance, que é o chamado compliance officer, né? Ele pode ser um administrador, um economista, um advogado, um contador. Ele precisa ter certificações que viabilizem esse processo, né? Então, ele precisa... na verdade, o compliance officer, ele precisa ir do chão de fábrica à diretoria. Sim. Ele precisa passear por todas as atividades da empresa e ter o conhecimento, porque é ele que é o olho ali do compliance do que está acontecendo. Então, tem os cursos próprios para serem feitos, mas qualquer atividade, se você tiver uma aptidão para trabalhar com mapeamento, com processamento, né, com regras específicas, você pode fazer uma especialização em auditoria. Já a LGPD, ela tem 2 profissionais que podem trabalhar com ela. É o advogado, que é a parte legal, e a parte de cibersegurança, que é feita por um TI especialista em cibersegurança. Perfeito. Contudo, não é obrigatório que seja um advogado, né? Pode ser qualquer outro profissional que se capacite através de um curso e faça. Mas aí ele vai ter um pouco mais de dificuldade por conta de ser uma lei. Sim. Mas não tem obrigatoriedade, porque a LGPD é um ramo muito legal, porque ela dá uma série de possibilidades desse profissional trabalhar. A primeira dela é a aplicação da lei no judiciário, então por um advogado. O segundo é um processo de adequação, que é toda essa estruturação que vai desde do mapeamento dos dados, você fazer a implementação, o monitoramento, treinamento, palestra. E também você pode trabalhar na parte administrativa, extrajudicial, que é lidando diretamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, uma grande oportunidade de especialização para quem quer dar um upgrade na carreira, quer modificar, eu aconselho estudar, porque é uma carreira em ascensão e tem muita oportunidade com bons salários. Muito bom, Fernandinha. Obrigada. Eu queria que você deixasse aí um recado, falasse quais são as ideias, falasse do seu curso, por favor, fique à vontade aí de falar com o pessoal e falar seu Instagram também para divulgar seu trabalho. Fique à vontade, viu? Sim, então vou dar uma dica aqui para quem gostou do tema. Pode assistir aí no final de semana, naquele momento de relaxar, Privacidade Hackeada,
que é um documentário sobre um caso que aconteceu com a Cambridge Analytica e o Facebook. Vocês devem ter visto isso na mídia social. O Buscando, que é outro filme super interessante que fala do Facebook. E se quem quiser saber mais, está atualizado, pode seguir o LGPD Conformidade, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, no YouTube também, tem vários workshops. Então, fica aqui meu agradecimento, a minha contribuição. Querendo falar comigo, pode ir lá acessar, tirar alguma dúvida que eu vou estar à disposição. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez. Gratidão, foi incrível. Gente, é o que eu falo, capacitação para sempre. Então, sempre estudem, nunca deixem de estudar, sempre evoluam, que a gente não pode parar. Tá? E hoje a gente esteve aqui com a Fernandinha, mais uma vez, queria agradecer, viu? Muito obrigada, Fê. Eu que agradeço, é um prazer. Um prazer todo meu. Até. Até.